parada é essa de umbral? Umbral é a mesma coisa que inferno? Existem demônios? Quem vai para o umbral? Como vivem? O que comem? Essas questões no Galera Espírita. Acordei numa dimensão chamada umbral. Uma espécie de purgatório. E minha história estava apenas recomeçando. Fala, galera espírita! Hoje a gente vai aprender aqui no programa 3 dicas para não ir para umbral. Ô Jefferson, não é essa pegada meio aqui não, assim, não. E até porque sobre o umbral, assim, tem muita dica, assim, né? A gente tem que conversar um pouco mais sobre o que é. Fica sem graça não, a gente está aqui com você. Olha só, no programa de hoje a gente vai falar sobre umbral e aqui a gente tem uma galera que é especialista nisso, já que vivemos lá muitas vezes. O que seria umbral? Acho que a gente pode ir rememorando um pouquinho do filme que a gente assistiu aí, do trechinho do filme. Umbral seria, na verdade, uma colônia espiritual, local de habitação de alguns espíritos após a morte, ou seja, na vida espiritual, né? E, infelizmente, não é um local muito saudável, né? A gente vê na literatura de André Luiz, que foi retratada aí no filme, que não é um local muito agradável, que alguns de nós teria desejo de lá estar. E a gente também vai ver no livro Céu e Inferno o estado de consciência de cada espírito, né? E como a gente chega até lá. Então a gente vai entender também que o céu ou o inferno, né, nessa figura alegórica, vai estar dentro de nós, né? Então o seu estado de espírito te leva até esse local. O umbral, ele é o plano mais próximo, né, no nosso caso, da Terra. Então, os espíritos ali geralmente são muito apegados à matéria, às pessoas, aos sentimentos, a tudo o que viveu, e por isso ela cria ali a sua atmosfera de pensamento que aprende, entre aspas, naquele local, porque ela precisa buscar, querer sair dali para poder, né? Eu me embolei toda agora. O interessante do que o Thiago falou do céu e inferno é porque ali são citados alguns casos, né? E aí você vê a forma que a pessoa, durante a vida dela, né? E também a forma que ela vai desencarnar é o que determina para onde ela vai, né? Se ela vai para um lugar, digamos assim, melhor ou para um estado mental pior, né? Qual seria, então, a diferença entre umbral e inferno? Como é que a gente consegue diferenciar isso? Essa questão aí, Tiago, é muito importante, né? Às vezes, a grande maioria de nós, para simplificar as coisas, trata o umbral como um inferno e a colônia, nosso lar, como um céu. São grandes equívocos, né? Primeiro porque céu e inferno, na história das tradições religiosas, eles nascem lá no paganismo. Lá naquele instante em que a igreja romana não conseguia acessar a todos os cantos, a todas as regiões, principalmente as regiões mais distantes. Por isso que o termo é pagão, que significa camponês, rude. Então, aquele povo que estava muito distante da igreja romana da época, criam a própria religião deles. E na religião deles, entre outras coisas, há a crença em diversos deuses, tudo aquilo que eles não conseguiam explicar, reproduzir enquanto homens, eles tinham a ideia de que eram deuses, e eles criam a ideia do céu e do inferno. Aqueles que não tinham sido muito bons iriam para o inferno, onde teria lá um ser que na cultura começa hoje na nossa crença é tido aí como um demônio, né? O comandante de um espaço onde estariam espíritos, almas ruins, que iriam
ou para um tanque cheio de azeite para queimar, ou para uma roda gigante em que ficava amarrado, embaixo tinha uma fogueira, e Plutão, que era o comandante desse espaço, que aplicava as penas, girava e a alma passava ali e se queimava. Agora, a grande questão disso tudo é que tanto o céu quanto o inferno seriam estados ou ambientes em que se viveria eternamente. Para sempre. Para sempre. Eu acho Foi que essa é parar a no grande inferno, não diferença, sai de lá, né? nunca Vai mais. para o céu, vai ficar lá. E com a literatura espírita, a gente começa a perceber que, após a morte, de fato, procede-se um juízo. Mas um juízo interno, já que as leis de Deus estão na nossa consciência. Mas o ambiente em que nós vamos ser levados por força daquilo que somos, nós não ficaremos lá eternamente. Por mais que seja um ambiente não agradável como um umbral, nós não vamos ficar lá eternamente. E neste ambiente não terá um ser comandante para aplicar a pena, até porque nós estamos sofrendo consequências daquilo mesmo que produzimos. Às vezes, eu acho que eu estou dominando aqui o programa nesse momento, né? Às vezes, a gente tem dificuldade quando vê o filme Nosso Lar, por exemplo, de entender o umbral. Mas isso é um inferno. A grande diferença é que aquilo não foi produzido por Deus, nem pelo demônio. É resultado do lixo mental daqueles espíritos. Quer ver uma coisa, Tiago? Fica 1 ano sem tomar banho, sem limpar a sua casa, Já fiquei, eu sei como é. Não, tô brincando. Agora, fica 1 ano sem produzir a asepsia do seu corpo, da sua casa, juntando só lixo. Como é que vai ficar o ambiente à sua volta? Assim é o umbral. Ele é resultado do lixo mental daqueles espíritos. Por isso que ele é tão ruim. E aí vem uma outra grande diferença. Aquilo é criação dos próprios espíritos que estão lá, não de Deus ou de nenhuma outra entidade. E uma questão que eu acho importante a gente comentar, de que o umbral ele não tem caráter punitivo, né? Fiz uma coisa errada, então eu vou para o umbral, vou lá para sofrer, porque eu sou uma pessoa ruim. Não, o umbral ele é um local em que, como você falou, né, cria-se uma atmosfera de pensamento, de coisas que a gente atraiu, de afinidade, e a gente fica ali, mas é uma questão de sofrimento. O sofrimento ele é opcional. Buscando ajuda, entrando em prece, você recebe, você não tem que ficar ali. A punição ela é assim, não, você fez isso, agora você vai ficar aí, para sempre, igual o inferno. Vai ficar aí para sempre, para aprender. E o umbral não, você criou essa atmosfera, e você tem que se desprender para poder ir para outros lugares e poder seguir com o seu planejamento espiritual e depois, se for o caso, também retornar ao planejamento corpóreo. Porque a gente tem que ter muito cuidado de não repetir os mesmos diálogos que a gente tem em outras religiões, né? Que religiões que tratam do inferno, né? E aí sempre tinha aquele caráter assim, você tá fazendo isso daí, vai pro inferno, né? Hoje a gente às vezes muda só o nome, né? Fulano, tá fazendo isso, vai pro umbral, hein, tal. Então isso é um cuidado que a gente tem que ter, né? Para não acabar indo para essa direção, né, de você julgar a pessoa que ela vai para o umbral, você determinar, olha, se você fizer isso, você vai para o umbral, se você fizer aquilo, você vai para o céu, se você fizer aquilo, você vai para o nosso lar, né? Não tem essa questão. É tudo, como o Bruno falou, uma questão mental mesmo, né? Mas afinal de contas, o que leva uma pessoa para o umbral? É a religião que ela escolheu? O tipo de pensamento o tipo de opinião que ela tem? O que leva uma pessoa para o umbral? A forma de vida, né, as nossas ações, as escolhas equivocadas. Agora, assim, é interessante falar que a gente está aqui debatendo sobre o umbral, até pelo incentivo do filme, da literatura do Nosso Lar. Agora, umbral é apenas um exemplo dos diversos exemplos de colônia espiritual que nós temos no mundo espiritual, destinados a receber espíritos que estão numa escala inferior. Assim como o Nosso Lar é apenas um exemplo de colônia de reequilíbrio, de tratamento espiritual. Então existe uma dimensão enorme de outras colônias que a gente pode estar vivendo as experiências. Eu acho que a gente pode comparar com uma arquibancada de futebol. Se você torce para o time X, quando você entra no estádio, você vai lá para aquela torcida, para aquela arquibancada, né? Então, nessas zonas umbralinas aí, você vai ter a aproximação com as zonas inferiores
relacionadas ao seu tipo de vício, ao seu tipo de estado mental, né? E aí não tem jeito, porque é por uma lei de justiça, né? Não tem como você estar tão pesado e de repente adentrar num lugar leve, né? Você não vai conseguir viver, você não está compatível, né? O seu corpo perispiritual não está compatível com aquele local. Então, a sua consciência, o remorso, o grande arrependimento, né? Vai te levar para essas zonas onde você vai se arrastar, né? Agora, a Bianca fez uma colocação aqui interessante, que é o que incentiva essa transição. Porque às vezes você está numa colônia espiritual inferior, né, por conta daquilo que você viveu, daquilo que você pensa, daquilo que você produz, mas você pode transitar dali para uma outra colônia melhor. Muitas vezes pelo simples gesto de desejar se ligar a Deus, pelo gesto da oração. No caso do André Luiz, as orações que começaram a ser feitas nem eram só dele, eram da mãe dele, das pessoas que ele, enquanto médico, ajudou. E aquilo foi assim, muito interessante para o resgate dele, né? Então, eu acho que é interessante abordar isso também. Morri. Olhei para o meu lado, me dei conta de que não estou num local muito bom, por conta daquilo que produzi. E aí, vou ficar ali eternamente? O que eu faço? É importante se ligar ao desejo de arrependimento, como você falou, né? Ao exercício da oração, pedir socorro mesmo, para que a gente possa merecer ir para um lugar de tratamento. Mas daí não é nem qualquer oração, né? Porque tem que ser uma oração sentida, verdadeira, sincera, com a vontade de mudar, verdadeira. E aí eu vou pedir, editor, solta aí um trechinho que André Luiz consegue esse resgate, consegue sair desse lugar. Mostra pra gente. Vamos levá-lo. Vamos para o Ministério da Regeneração. Senhor, não seria melhor as câmeras? Não, ele vai ser um bom menino. Seja bem-vindo ao nosso lar. Guarde suas forças, André. Agora, ainda sobre esse tema e até sobre a questão de distinção, existência ou não do céu e inferno, que nós fomos aí durante muitos anos educados nessa crença, até por conta do que o Jefferson falou ali, da cultura do medo, de controle mesmo, né? Era a forma como a igreja utilizava para controlar a imposição do medo. A gente fica pensando, mas peraí, tem alguma lógica, alguma razão de existir Deus me criar, eu fazer algo errado na minha vida e ser condenado ao inferno eterno? Que razão teria isso? Você veja, eu tenho uma existência de 70 anos de idade. E aí morri. Vou lá pagar a minha pena das coisas erradas que eu fiz. Tudo bem. Aí vai para o inferno. Fica lá 10 anos, tá bacana. 30, 40, 50, 70. Pô, tá equilibrado. Mas não, é eterno. Vou ficar lá eterno. Tem alguma lógica você fazer algo errado numa existência de 70 anos, 30 anos, 50 anos, e depois ir para um inferno e ficar lá eternamente? E mais do que isso, se Deus, ele para ser Deus é onisciente, ele já sabe de todas as coisas. Ele nos conhece de forma tão perfeita que ele já sabe quais são as escolhas que nós vamos fazer. Se ele já me conhece, sabe que eu vou fazer coisas erradas, para que ele me cria? Só pelo prazer de me condenar ao inferno? Então, a gente precisa se pensar racionalmente sobre essa existência figurativa de céu e de inferno, que não é uma crença cristã, como a gente já falou, é uma crença pagã, que o cristianismo, depois do instante primitivo, que o primitivo é com Jesus, mas depois do instante primitivo, adota por conta da cultura do medo, de controle, né, de ter o controle da sociedade. A gente precisa refletir se há lógica. A lógica. Depois a gente vai considerar do ponto de vista religioso. Mas se há razão, se há lógica
essas ideias. E aí a gente vai deixando que essas ideias caiam por terra, porque Deus, de fato, Ele nos ama e não haveria de nos condenar eternamente, nem para o céu, que, desculpa, mas para mim seria muito sem graça, ficar eternamente no lugar sem nada para fazer ocioso. Um gramado verde no centro Mas da nuvem. Jesus Anjos falou cantando, assim, meu pai trabalha dia até todo. hoje. Hã? Jesus falou, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Aí a gente vai para um lugar para ficar tomando água de coco, sentado na rede, com mulheres muito bonitas nos abanando. Que história é essa? Não seria ruim. Mas olha só. Não, porque eu sou gordo, eu sinto calor, então tem que ter, né, a banana ia ser bom. Então, olha só. E a doutrina espírita vai mostrar pra gente o quê? No umbral existem seres, assim como aquelas pessoas que acreditam no inferno, naquela figura mitológica do capeta, que nós sabemos que não existe. E no umbral, o que a doutrina espírita vai dizer pra gente? Existem seres lá, dominadores, aterrorizantes, assustadores? O que vocês me contam? Existem. Nos domínios Existem. da mediunidade fala isso, né? Tudo a gente parte da imaginação, da observação da vida aqui na Terra. Não existem pessoas que mutilam o seu corpo, modificam a sua forma de vida. A gente já viu vários casos aí, pessoas que reproduzem coisas pela pele, enfim. Se aqui, encarnado, a gente consegue modificar a nossa composição física, que aqui é tudo matéria, imagine no mundo espiritual quando tudo se processa pela força do pensamento. Então existem espíritos, como ele mesmo trouxe da literatura do Hermínio, que se comprazem em utilizar aquela forma, né, de se apresentar daquele jeito, que conseguem modificar, manipular o corpo espiritual para se colocar naquela forma. Há muitas histórias nesse sentido, né, que a gente pode tirar aí da literatura espírita, que estão lá presentes, seres até em algumas regiões, que acabam manipulando todos aqueles que estão para assumirem uma certa liderança, como se eles fossem o comandante daquele espaço, né? Eu ia indicar um livro, para mim, na verdade, é o meu livro preferido, que é Diálogo com as Sombras. Então a gente vai ver irmãos obsessores capazes de ter seus próprios comandados ali, com planos estratégicos. Então, de repente, para irmãos aí de outras religiões, como as igrejas, poderiam denominá-los como demônios, né? E quem sabe não eram, na verdade, reflexo da observação de pessoas que tiveram uma visão do mundo espiritual e aí viu, porque era assim, né? Na época do início de tudo, faltava até palavras para descrever as coisas, né? Às vezes a gente vai ler as coisas no Velho Testamento, no Novo Testamento, toma aquilo ao pé da letra e esquece que naquela época era um outro contexto, né? Faltavam até expressões para descrever e explicar as coisas que estavam acontecendo ali. Então podem ser, sem sombra de dúvida, crenças que se originaram da observação lá primitiva de espíritos notando essas regiões umbralinas no mundo espiritual e depois trazem essa ideia, essa leitura, é verdade. E agora a gente vai para um quadro especial do Galera Espírita, que é Pergunta dos Internautas. Não. A gente vai falar da pergunta do... Não, fala você, cara. Eu já falei que é pergunta dos internautas, já puxei. Então, a primeira pergunta é do Osmar Signoretti Júnior. Vamos supor que essa pessoa... Não, rapidinho, a pergunta dele é muito extensa. Vai perder dinamismo O que no programa. interessa é o seguinte, a pessoa não fez o Isso. mal. Ele quer saber isso. Jesus, travou. Osmar Signoretti Júnior, faz quanto você está olhando? Jesus é o ar. A pergunta é do Osmar Signoretti Júnior. A pessoa não fez nada de bom. Me dá aqui, dá isso pra cá, dá isso pra menino. cá. Eu, Sem que perturbação. Osmar Signoretti Júnior. Ele quer saber... Tá bom, vamos lá. Gente, pode? Vai, Bianca. Vai. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be. Então, gente, na pergunta de hoje dos internautas, temos a pergunta do Osmar Signoretti Júnior, e ele quer saber se uma pessoa que não fez o bem, mas também não fez o mal, se mesmo assim ela ainda vai para o umbral, se ela pode ir inconscientemente para o umbral. Pergunta maneira, hein, Osmar? Mandou benzão, hein, maluco? E o que vocês acham? Eu acho que primeiro a gente precisa definir o que é o mal. Tem muita gente que diz assim, eu não matei ninguém, eu não roubei, né? Eu não fiz nada muito sério. Será que eu vou para o umbral, eu vou para o inferno? Vamos ao Livro dos Espíritos.
Pois é, porque aí lá no Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar aos Espíritos o que é o mal? A ausência do bem. Então, só quando a gente perde a oportunidade de fazer alguma coisa boa, de fazer algo por alguém, nós já estamos fazendo mal. Porque, de verdade, nós viemos aqui para o quê? Para progredir, para fazer o bem, para produzir felicidade. E quando a gente deixa de fazer isso, a gente utiliza o corpo físico que recebeu para isso. Né? Tudo que a gente tem ao nosso redor que são instrumentos para produzir o bem. A gente deixa de utilizar tudo isso, essas coisas se tornam coisas inúteis, nós já estamos fazendo mal. Agora, isso significa dizer que eu vou lá para um umbral igualzinho o André Luiz estava, que na verdade era uma região específica, que era o Vale dos Suicidas, né? Significa dizer que eu vou direto para lá, que eu vou para aquele lugar? Não, porque existem diversas zonas diferentes, gradativas, de acordo com a realidade daquele espírito, né? Mas significa dizer que, sim, eu perdi a oportunidade de fazer o bem. Ainda nesse quadro das perguntas dos internautas, a Suzana Saito perguntou, obrigado, Suzana, pela pergunta. Ela perguntou se, como nas colônias espirituais existem diversos tipos de colônia espiritual, se na questão do umbral, nas regiões inferiores, também existem diferentes regiões. Eu acho que você acabou respondendo, né, Bruno? Claro, existem de regiões diferentes. Assim como aqui na Terra a gente se reúne, você deu um exemplo muito bacana aí, né, no estádio de futebol, você pega na música, né? Há diversos estilos musicais. A gente vai se atraindo, se reunindo pelos nossos gostos. É afinidade, então, né? Assim, a lei da afinidade. Sempre vai estar ligado à afinidade. Tem gente que gosta de rock, tem gente que gosta de samba, né? E, enfim, e é assim no mundo espiritual também. Tem gente pelos que gosta gostos um a gente pouco de vai se qualquer reunir. coisa. Agora nós temos uma pergunta aqui do Alan Amaya. Muito bacana, viu, Alan, a sua pergunta. Obrigado aí pela sua participação. É possível um espírito reencarnar direto do umbral? O que vocês acham? E aí? Direto assim? Express? Diretão. Diretão assim? Gente, logo Tá lá no umbral! Eu não aguentei. Não, tu É mandou que improviso. Direto assim? Bianca, conta a gente aí da resposta. Acho que a gente vai ter que falar da questão da reencarnação compulsória, né? A gente sabe que durante o processo de reencarnação podem ter os espíritos que queiram estacionar porque não querem reencarnar, ou até mesmo que estão presos ali, não conseguem se libertar daquilo. E a equipe que está ali, né, tutelando, cuidando dele, zelando, o encaminha para uma nova vida, para que ele possa ter novas experiências a fim de se libertar e se desprender das suas amarras que estão mantendo ali naquela zona. Talvez o Alan, eu não sei, porque há duas formas de interpretar a pergunta dele, né? Sim. Essa pessoa está lá no umbral, lá naquela zona de sofrimento, vai reencarnar, vai lá, pega ele dali, direto de lá, expresso. Pega ele dali e leva ele direto para reencarnar. Ou se a pessoa pode reencarnar, mesmo ainda estando num estado inferior, né? E o que a gente vai entender? Como tem o processo de organização da reencarnação, a pessoa não vai sair direto daquela região, vou tirar ele ali, estava aqui agora no sofrimento, pronto, já botei você no novo corpo. Não, porque tem um período de adaptação, o processo de reencarnação. Pelo menos adormecer ele vai ter que ser adormecido. É claro. Agora é possível alguém reencarnar mesmo estando numa situação inferior? Sim, todos nós, né? Nós estamos aqui nessa condição, né? E às vezes ele vai ter que encarnar de forma forçada, compulsória, porque é inevitável, precisamos passar por essa experiência, mesmo que não queira, e aí reencarnando de forma até rebelde contra a vontade, vem a questão dos abortos espontâneos e vem também as deformidades perispirituais sendo refletidas no corpo físico, né? Alguns irmãos que nascem com grandes deformidades, em alguns casos a gente pode atribuir a isso também. A gente tem o exemplo dos ovoides, né? Os ovoides, eles não estão em um estado de consciência para reencarnar, né? E acaba que... Mas a gente tem sempre que pensar que mesmo que seja uma questão assim de você do espírito estar numa situação ainda perturbadora, existe uma gama de espíritos ao redor dela tratando desse processo de reencarnação, né? Eu tenho eu posso puxar a brasa para minha sardinha, diretor? Não. Eu já tive no umbral, cara, e você pode acompanhar. Eu também. Isso. Coloca um trechinho do clipe de Pobre e Rico, coloca um trechinho, vocês vão ver lá eu me arrastando lá. Olha o jabá, hein? O bicho tava pegando, né? Bota só um pedacinho que tá valendo. Brincadeira, não. Não vai ter música. Não, Autopromoção. A música é essa. As pessoas, cara, complicado, né?
Como eu vim parar aqui? Vocês sabem quem eu sou? Cadê minhas joias, minhas roupas? Me tira daqui! É apenas o pobre rico, sem migalhas de luz. Se esconde em meio às trevas, ignora Jesus. Vive apenas seu engano, pensa que pode tudo aqui. Mas depois vem a surpresa, você não morre, fica tudo aí. A sua joia tão rara, sua roupa importada, fica tudo aí. Você se sente desnudo, pois o amor é tudo que se pode vestir. Na espiritualidade, dinheiro não tem valor. Seu único tesouro é o que você plantou. Se não amou os outros, o egoísmo te ganhou. Mas terá uma nova chance, você renasce e aprende o quanto errou. A sua joia tão rara, sua roupa importada, fica tudo aí. Você se sente desnudo, pois o amor é tudo que se pode vestir. Entre o tesouro da terra e o do céu, primeiro é amargo, segundo é o mel. Escolha o caminho de ser ou de ter, vaidade e orgulho que enganam você. A sua joia tão rara, sua roupa importada,